Salve, salve família! Tá começando mais um episódio do Papo Reto, esse programa que fala de arte, cultura e política sem meias palavras. A missão aqui é abrir espaço para reflexão crítica e desenrolar das ideias na disputa desse mercado. Hoje o tema é economia, mas calma, vamos descascar esse abacaxi. Esse é um tema em disputa e hoje a gente vai falar sobre grana, trabalho, poder, privilégio e como o capital financeiro controla a narrativa do mercado. Nosso objetivo é desmontar esse discurso e mostrar quem realmente produz riqueza no nosso país. Se você é artista independente, produtor cultural, educador ou só alguém que está sempre na pindaíba e quer entender o porquê, então cola com a gente. Eu sou o Magu, arquiteto urbanista, artista de rua, produtor, ativista cultural, roteirista e apresentador desse programa, que acredita que política, economia, cultura e consciência de classe é tudo uma coisa só. Eu sou um homem branco, perto dos 40 anos, uso bigode e cavanhaque, tenho cabelo escuro, comprido, mas hoje eu tô de touca. Tô vestindo uma blusa cinza e tô na frente de uma prateleira cheia de livros. Ao meu redor tem o logotipo do programa, latas de spray e objetos ligados à arte, música e cultura popular. No episódio de hoje vamos trocar uma ideia sobre cultura e mercado. Como o capitalismo opera de forma ideológica, naturalizando a exploração. Vamos mostrar a estratégia, o controle e o interesse de classe por trás dessa ideologia. O imperialismo ocidental exporta o consumo, o estilo de vida e a ideia de liberdade. Mas por trás do marketing está a guerra, o lucro e a dominação. Cinema, redes sociais e moda e até as tecnologias servem aos interesses do capital. Enquanto isso, o trabalhador paga a conta. Vive no corre, sem direitos e sem perspectiva de futuro. Mas é da classe trabalhadora que pode vir a virada. Na organização, na cultura, nos coletivos e nas lutas populares. Porque entender o sistema é o primeiro passo para transformá-lo. Economia costuma assustar muita gente. Parece um bicho de 7 cabeças, cheio de números, gráficos. Mas na verdade, economia é sobre gente. É sobre como vivemos, produzimos e trocamos. Precisamos quebrar esse tabu. Existe um dogma neoliberal que tenta separar a economia da política. Defendem que a economia funciona sozinha, através das leis naturais do mercado. Mas esse discurso ideológico serve apenas para a manutenção do sistema. Economia é disputa de interesses. São escolhas políticas que definem como a riqueza é produzida e distribuída. Se a gente não entender isso, nada vai mudar. No capitalismo, tudo gira em torno do consumo. Vende uma ideia de liberdade e bem-estar. Mas para quem? 3 agentes precisam atuar para o mercado funcionar direito: o produtor, o consumidor e o Estado, que organiza e valida as trocas. Embora o Estado tenha falhas, é o único que tem poder para garantir a justiça. Defender menos Estado significa mais poder na mão de poucos. Quando o Estado sai de cena, quem manda é o poder do capital. Por isso, disputar a política econômica é indispensável. Quem não disputa já perdeu. O capitalismo prega a individualização da sociedade e o livre mercado. Acreditam que uma mão invisível vai resolver tudo se o Estado não atrapalhar. Quem manda finge que não gosta do Estado, mas investe pesado para eleger seu candidato. Dessa forma, controlam as regras do jogo nos bastidores. O neoliberalismo se fortaleceu após a queda do Muro de Berlim, em 1989. Alguns disseram que a história acabou ali, com a vitória do capitalismo. Mas a história seguiu, pois a luta de classe nunca terminou. Durante a Guerra Fria, o capitalismo e o socialismo disputavam a opinião pública através da propaganda. Nesse contexto, os Estados Unidos promoveu o Plano Marshall, financiaram a reconstrução da Europa e promoveram o estado de bem-estar social. O desenvolvimento econômico serviu como vitrine para o Ocidente. Com o fim do Bloco Socialista, o bem-estar deixou de ser prioridade. O neoliberalismo avançou e o mercado tomou conta de tudo, do governo, da cultura e das relações sociais. O capitalismo não é sobre economia, ele molda a nossa visão de mundo, nossa forma de pensar, de viver e de sentir. A história da economia é a história do poder. No Paleolítico, as terras eram compartilhadas. No Neolítico, foram privatizadas.
Depois, cercaram o trabalho, a técnica e o tempo. O Estado criou as leis e usou a força para garantir a propriedade privada, desde a escravidão, durante a servidão e agora no trabalho assalariado. A Revolução Industrial transformou o trabalhador em uma peça descartável. O camponês e o artesão viraram operários e agora precisam pagar aluguel. Trocamos nossa autonomia por um salário. Nos prometeram bem-estar, conforto e eficiência, mas isso nunca chegou para a maioria. Antigamente, adquirir e manter um escravo era caro. Hoje, se alugam por muito menos. Basta pagar um salário mínimo, suficiente para manter o empregado vivo e continuar produzindo. A forma mudou, mas o controle continua. O resultado disso é uma concentração absurda de riqueza. No Brasil, 1% da população tem 63% de toda a riqueza. A metade mais pobre só tem 2%. 1% da população mundial controla 66% da riqueza global. Tudo isso é fruto da acumulação histórica baseada na invasão, na escravidão e no roubo de terras. Quem concentra a capital, concentra o poder, controla governos, impõe regras, edita políticas. Tudo justificado pelas leis de mercado e liberado pelas leis do Estado. Depois da Segunda Guerra, em 1944, o Acordo de Bretton Woods criou o FMI e o Banco Mundial. Os governantes dos países ocidentais decidiram que o dólar seria a moeda referência internacional, lastreado em ouro. Isso deu uma vantagem enorme para a moeda estadunidense. Os Estados Unidos lucraram muito com a guerra, saíram ilesos e fortalecidos e passaram a dominar o sistema financeiro global. Com a dependência do dólar, os Estados Unidos impõem sanções, controlam fluxos de capital e determinam políticas em outros países. Qualquer crise lá se espalha pelo mundo. Já a crise nos outros países fortalece o dólar, pois ele é uma moeda de reserva segura. Como resposta a essa ameaça, em 2009 foi criado o BRICS. Em 2025, o grupo econômico já reúne 11 países com 40% da riqueza mundial. Juntos estão criando alternativa ao sistema dólar. Em 1971, depois de imprimirem muito dinheiro sem lastro para financiar a Guerra do Vietnã e provocar uma crise no país, os Estados Unidos deram um golpe no mundo inteiro. Romperam com o padrão ouro e estabeleceram uma moeda fiduciária, um dinheiro baseado na confiança e no crédito. Hoje, países emitem suas próprias moedas, mas se perdem a confiança do mercado, a inflação dispara e a economia entra em crise. Os Estados Unidos se tornaram o principal credor do FMI. As moedas passaram a flutuar e os países precisam fazer reservas em dólar para se proteger. Em 1989, o FMI impôs o Consenso de Washington aos países em desenvolvimento. Um pacote de políticas neoliberais com cortes de gastos públicos, privatizações e desregulamentação. Com medo da inflação, os países fizeram empréstimos em dólar e se afundaram em dívidas. Essa é a armadilha da responsabilidade fiscal. Para pagar essa dívida, são obrigados a adotar políticas neoliberais que desmontam o Estado e prejudicam o desenvolvimento econômico. A lógica do ajuste fiscal é subir os juros para atrair investimento, mas isso aumenta a dívida dos países e trava a economia, causa desemprego e muito sofrimento para o trabalhador. Mas isso garante uma boa rentabilidade para os investidores, né? A teoria monetária moderna, MMT, propõe uma visão diferente. Países que emitem sua própria moeda não quebram como as empresas. Podem imprimir dinheiro para executar um plano de desenvolvimento. Isso promove um círculo virtuoso na economia. Essa teoria é ignorada pelos economistas ortodoxos, que defendem o dólar. Acontece que com a desvalorização da moeda, a dívida externa se torna impagável. O Brasil conhece bem essa armadilha. Desde a independência, a dívida externa drenou as riquezas do país, cresceu durante o Império e a República Velha e explodiu na ditadura militar. Só em 2006 conseguimos pagar essa dívida. E hoje somos credores do FMI. Mas isso não nos livra da chantagem do mercado. A taxa básica de juros, a Selic, é definida pelo Banco Central, que é independente do governo, mas não dos banqueiros. Se a taxa de juros não atende à expectativa do mercado, eles instalam uma crise e culpam o governo.
No fim, quem sempre se dá bem são os investidores e a população que paga a conta. No sistema fiduciário, o Estado emite moeda toda vez que ele gasta. Os bancos privados fazem isso ao conceder o crédito. A função principal dos impostos não é financiar o Estado, mas forçar o uso da moeda e controlar a inflação, retirando parte da moeda de circulação. Mas aí entra esse discurso da responsabilidade fiscal, que diz que o governo só pode gastar o que arrecada. Parece lógico para quem recebe salário, mas o Estado é diferente. Ele emite a própria moeda e define os próprios juros. Na prática, a responsabilidade fiscal limita o investimento público, desmonta políticas sociais e desvaloriza a mão de obra. Essa doutrina tem sido uma camisa de força ideológica usada como ferramenta de pressão política, servindo para justificar os golpes de Estado. Enquanto isso, o setor privado avança sobre as áreas essenciais como saúde, economia e energia. No Brasil, muitas estatais foram privatizadas com promessa de melhorias, mas o que vimos foi o aumento dos preços e a piora nos serviços. Essas regras não servem para os países ricos, imprimem dinheiro à vontade, bancam guerras, mantêm ditaduras e seguem com a confiança do mercado intacta. Já os países pobres, quando ameaçam desviar da cartilha, são punidos, sofrem sanções, golpes, fugas de capital e até intervenções militares. Mas o que é a inflação, afinal? A inflação é quando os preços dos produtos sobem e o nosso dinheiro perde valor. Mas o que provoca a inflação? Um dos motivos é o excesso de demanda. Quando muita gente quer consumir ao mesmo tempo, os empresários sobem os preços e dizem que é por falta de produtos. Justificam a ganância com a lei da oferta. A teoria liberal diz que isso se resolve estimulando a concorrência. Mas o que vemos é o monopólio crescendo. E com a globalização, a crise de um país afeta todos. Os produtores nacionais ganham mais quando exportam do que quando abastecem o mercado interno. O Estado deveria agir para controlar a exportação e manter os estoques reguladores. Mas os liberais são contra. Para eles, a solução é sempre a mesma: subir os juros. Isso reduz o consumo e os mais pobres passam necessidade. Na lógica deles, o problema é o povo querendo comer demais. Outro motivo da inflação é o aumento dos custos de produção, como energia, transporte, salários, matéria-prima e especialmente o dólar. Países que dependem da importação, quando o dólar sobe, tudo encarece. A saída seria investir na produção nacional e controlar o câmbio. Mas os liberais rejeitam isso também. Defendem que cada país produza só o que faz melhor. E qual é o remédio padrão do liberal? Juros. Isso provoca uma brutal concentração de renda e de riqueza, o desemprego e a miséria. O mais perverso de tudo é que na lógica liberal o desemprego é bom. Com mais gente sem trabalho, o custo da mão de obra diminui e isso ajuda a controlar a inflação. É a lei da oferta trabalhando sempre a favor do capital. A massa de desempregado é usada para forçar os trabalhadores a aceitarem salários miseráveis. Aumentar o salário pode até gerar inflação, mas é positivo para a sociedade. O problema é que o salário nunca aumenta e o lucro do capitalista nunca diminui. Segundo o DIEESE, para garantir uma dignidade aos trabalhadores, o salário mínimo em 2025 deveria ser de R$ 7.600. Já quem ganha mais do que o mínimo depende da negociação coletiva. Por isso, sem sindicatos fortes, o trabalhador está sempre em desvantagem. Os sindicatos sempre foram muito atacados, pois não favorecem o capital, mas abandonar essa ferramenta é abrir mão de uma conquista de séculos de luta. Se você não está satisfeito com o seu, disputa e não entrega para os pelegos. Se não tiver sindicato, crie, é nosso direito. O patrão está organizado e você. Sabemos que o verdadeiro motivo da inflação não é o salário, é a busca incessante por lucro e os juros altos que alimentam esse sistema. Enche um bolso dos rentistas que não produzem nada. E quando o trabalhador melhora um pouquinho de vida, logo vira culpa da crise. Mas o lucro dos bancos e os juros da dívida, os dividendos dos acionistas, ninguém questiona, né?
Mas afinal, o que é capital? Capital é tudo aquilo que é necessário para se produzir. Além da capacidade técnica e da força de trabalho, terra para plantar comida e instalar fábricas, máquinas e tecnologias de produção, recursos naturais, matéria-prima e energia. E o dinheiro, ou o capital financeiro, que compra terras, máquinas, recursos, capacidade técnica e força de trabalho. O capitalismo é uma ideologia, uma forma de conceber a realidade. Ele coloca o capital como centro das relações. O lucro está acima do ser humano e do trabalho. Diferente do humanismo, do socialismo, comunismo, anarquismo, é um sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção e na exploração do trabalho. Quem é dono das terras, fábricas e empresas tem liberdade para lucrar com isso. Quem não é, vende suas horas de vida, aluga sua força de trabalho em troca de um salário. Nesse sistema, o lucro é privado, a riqueza se concentra na mão de poucos. O trabalhador é quem produz tudo, mas só recebe o suficiente para continuar vivo e produzindo. O consumo dos trabalhadores é o que move a economia. Todas as necessidades humanas são canalizadas para o consumo. Somos incentivados a consumir cada vez mais. A publicidade transforma desejos em necessidades. O crédito facilita nosso endividamento. Os juros sequestram nossa renda e assim giramos a roda da economia. O trabalhador é o motor dessa máquina, mas quem dirige são os donos do capital. No capitalismo, tudo vira mercadoria. A regra é produzir e vender cada vez mais. A exploração e o lucro crescem sem limites, mas os recursos do planeta são limitados. O mercado invade todas as áreas da vida. O que era parte vira o todo das relações sociais. A lógica da grana influencia o que sentimos, o que pensamos, afeta a nossa saúde, educação e cultura. Nossa forma de viver e se relacionar entre si é condicionada pelo capital. Tudo está à venda: terra, água, tempo, corpo e ideias. Mas só tem acesso quem pode pagar por isso. Qualquer outra forma de viver nesse sistema está ameaçada. Ele se retroalimenta da nossa miséria e não conseguimos sair desse ciclo. Parece que não há alternativa. O dinheiro é a principal mercadoria. Deixou de ser ferramenta de troca e virou forma de renda. Na Bolsa de Valores, fundos e títulos fazem dinheiro se valorizar sozinho, sem que nada precise ser produzido além do lucro. Isso provoca a concentração de renda para poucos e a miséria para a maioria. Viver nesse sistema depende de ter dinheiro. É o nosso passe para a liberdade, nosso ticket da alegria, o faz-me rir. Sem ele não existe opção. Não comemos, não temos onde morar, não podemos sonhar. O dinheiro virou condição de existência no planeta. Com o neoliberalismo, isso piorou ainda mais. A economia deixou de girar em torno da produção e agora ela é dominada pela especulação e pelos juros. A Bolsa de Valores e os títulos da dívida pública concentram a renda, transferem a riqueza do trabalho para os investidores. O preço das ações não representa o valor real de uma empresa, ela representa a expectativa do lucro no futuro. Quem empresta quer receber com juros e correção monetária, não é caridade, é ganância e usura. Aqui no Brasil, o gasto total do governo em um ano podemos arredondar em 4 trilhões. Um pouco mais da metade disso é gasto com serviços e pessoal. Previdência, assistência, saúde, educação, justiça. 1 trilhão é amortização e rolagem da dívida, é a devolução do dinheiro que foi emprestado. O outro trilhão é só juros. Para vocês terem uma ideia, saúde e educação somados dá uns 300 bilhões. É 1/3 do que o Estado gasta com juros. Gasta-se mais com juros do que com a Previdência. É o que eu chamo de bolsa banqueiro. Estado e empresas tomam crédito para produzir mais riqueza. Os trabalhadores tomam crédito para consumir sua riqueza. Os bancos e credores não produzem riqueza, mas acabam ficando com boa parte dela. A especulação é um jogo de expectativa, fraudes e manipulação. A declaração de um bilionário pode influenciar o preço de uma ação na Bolsa de Valores.
Esse capital fictício é uma bomba relógio. Quando a bolha estoura, os bancos quebram e a crise afeta todo mundo. Nessa hora, o Estado imprime dinheiro para salvar os bancos. O sistema é frágil como um castelo de cartas. As crises são cíclicas e quem paga é o trabalhador. Nós temos que sobreviver nesse absurdo. As bolsas de valores surgiram entre os séculos XV e XVI com o crescimento do comércio. Mercadores e banqueiros se reuniam para negociar e fechar contratos. O termo bolsa surgiu em 1487, na Bélgica, por causa do brasão de uma família rica. Depois vieram Antuérpia, Amsterdã, Lyon, Londres e Paris. Cada centro comercial passou a ter a sua bolsa. A maioria delas são privadas, e o Estado certifica e garante a sua prática. No começo, a bolsa negociava mercadorias e empréstimos. No século XVII, começou a negociar ações de empresas coloniais e títulos públicos. Escravo, basicamente. O foco do capitalismo nunca foi a promoção do bem-estar da população. Tudo gira em torno da exploração e da especulação financeira. Um exemplo emblemático foi em 1929, durante a crise global, Getúlio Vargas precisou queimar toneladas de café. Isso segurou o preço do café na Bolsa de Valores, evitando o prejuízo dos produtores. No capitalismo, mesmo com gente passando fome, faz sentido jogar comida fora. Nessa ideologia, as coisas não precisam fazer sentido, só precisam fazer dinheiro. A fome tem limite, a gente come e se satisfaz, mas o capital nunca está satisfeito. Essa é uma das grandes contradições do sistema, e a lógica da financiarização só piora. No capitalismo, a burguesia lucra com especulação, dinheiro fácil sem produzir nada. O trabalhador só participa como consumidor, gasta fácil tudo o que ganha com dificuldade. Toda a riqueza que produzimos é acumulada no mercado financeiro. No mercantilismo, o ciclo econômico começava com a produção. A produção era para o consumo e o excedente era vendido. O dinheiro só era um meio de troca para comprar outros produtos diferentes que se precisava. No capitalismo, o ciclo começa pelo dinheiro. A produção é só um meio para a multiplicação do capital. Quem tem capital explora quem não tem para trabalhar por eles. O capitalismo não inventou o mercado. Fazemos trocas há milênios. Em apenas 400 anos, o capitalismo mudou completamente essa forma de se relacionar com o mundo. Se tornou uma filosofia de vida, uma religião e um dogma. O Deus mercado exige sacrifício de suor e sangue de quem trabalha e dá graças a quem explora. Primeiro, o capitalismo comercial era baseado no modo de produção escravista. Cresceu com as grandes navegações, invadindo, dominando e explorando. Depois, o capitalismo industrial cercou as terras e o trabalho e cresceu com a produção em massa das fábricas e da exploração do trabalho assalariado. Hoje, vivemos o capitalismo financeiro, onde o dinheiro se multiplica como especulação. A gente aqui é só uma peça descartável. O capitalismo privatiza todas as formas de produção de valor. Isso divide a sociedade em duas classes: quem tem poder econômico e político e quem só tem a força de trabalho. Mesmo o pequeno empresário que rala para manter seu negócio é um trabalhador. Ter um MEI e algumas ações não te torna um burguês. A pejotização é uma estratégia das empresas para economizar com a mão de obra. Driblam a lei e exploram cada vez mais o trabalhador. Muita gente que busca autonomia acaba sem direitos. Assumem riscos sem fazer conta e, no fim, saem perdendo. A exploração do trabalho não é questão de ser bom ou ruim. O lucro é a diferença entre o custo de produção e o valor de troca de um produto ou serviço. Essa diferença é apropriada pelo dono do meio de produção. Até o patrão mais gente boa precisa extrair valor do trabalho dos outros. Senão quebra, é assim que funciona. Quem trabalha para manter o próprio negócio confunde seu salário com o lucro. Muitas vezes está saindo no prejuízo. Nas grandes empresas, quem manda são os CEOs. São empregados, mas ganham até 200 vezes mais do que a galera que está no chão de fábrica.
Atendem os interesses de quem está com a mão na grana, decidem sobre a vida de quem está com a mão na massa. As decisões visam lucro, não geração de emprego e qualidade de vida. Os acionistas raramente pisam na empresa, muito menos nas fábricas. Dizem que arriscam seu dinheiro e assim merecem o retorno do lucro. Se tudo der errado, viram sócios de outro negócio e, na pior das hipóteses, viram trabalhadores como nós. O trabalhador arrisca a vida todo dia no emprego, além de desgaste físico e mental. Se der errado, passa fome. Quem é que corre mais risco? Os trabalhadores disputam vagas entre si. Quanto mais desemprego, menor valor tem o nosso trabalho. Nas crises, as grandes empresas viram monopólios, compram os menores ou sabotam os concorrentes com práticas ilegais. Fazem lobby, influenciam as leis e impedem a entrada de novos competidores. Quem sobrevive às crises são os mais fortes e o Estado sempre protege as grandes empresas. Tem países que até entram em guerras por elas se for necessário. A ideia de livre mercado é uma ilusão. Livre para quem? Só para quem tem capital. Liberdade para quê? Só para poder explorar quem não tem. A corrupção é parte da lógica do capitalismo. Sem ela, o sistema não gira, ele trava. É regra, não é exceção. Culpam o Estado, mas a corrupção sempre é privada. No capitalismo, vivemos uma tensão constante. De um lado, a classe trabalhadora luta por melhores condições. Do outro, quem manda na política e na economia definem as regras. Sonhamos com ascensão social, mas o jogo é feito para a gente perder. Enquanto isso, o FMI pressiona países pobres a privatizar tudo e sabotar as nossas economias. Multinacionais exploram nossos recursos e mão de obra barata, sugam todas as nossas riquezas e não dão nada em troca. Marx mostrou como o capitalismo atua na reprodução do capital. Terra, trabalho e capital são fundamentais para a reprodução da vida. No capitalismo, os meios de produção estão na mão da burguesia. Os trabalhadores só têm a força de trabalho para vender. Trocamos horas de vida por salário. Só que a troca é desigual. O trabalhador produz mais do que recebe. Essa diferença é o que o patrão chama de lucro, Marx chama de mais-valia. É assim que acontece a exploração. Poucos lucram com o trabalho não pago da maioria. Isso mantém o ciclo. O de cima sobe e o de baixo desce. Para entender melhor, pensa no artesão. Antes, dominava a produção do início ao fim. Tinha as ferramentas, controlava seu tempo, colocava sua identidade na obra. Com o avanço do capitalismo, isso mudou. O trabalho foi fragmentado, o conhecimento foi privatizado, o artesão e o camponês viraram operários. Passaram apenas a repetir tarefas, o trabalhador não se reconhece no que faz. Com a Revolução Industrial, muita coisa avançou, mas também muitos problemas surgiram. A terra, que é fundamental para a vida, foi um bem comum e hoje é propriedade e mercadoria. A autonomia e o modo de vida de muitas populações que dependiam da terra para viver simplesmente foi extinto. O capital avançou sobre territórios de povos tradicionais, indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas. O processo foi violento, continua sendo injusto e destrutivo. A luta pela terra virou luta por direitos e pela vida. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A lógica da exploração se intensificou com a tecnologia, aplicativos e algoritmos. Plataformas digitais são pedágios para trabalhadores. São atravessadores na relação entre quem produz e quem consome. Foi como disse o Galo de Luta, o entregador antifascista. Antes, o motoboy experiente conhecia a cidade. Hoje, ele disputa espaço com o mapa no celular. E se não entrar no aplicativo, não trabalha mais, tá? Tá fora. A tecnologia deveria nos ajudar, mas ela está precarizando ainda mais o nosso trabalho. Tudo é feito para beneficiar o capital, até as inovações. Hoje, as grandes empresas de tecnologia são como feudos, que controlam o ambiente digital. Toda a tecnologia foi criada com investimento do Estado, mas quem lucra com ela
são as empresas e plataformas privadas. A internet é pública, mas não é de graça. Hoje tem até moedas privadas, as criptomoedas. Não são moedas de verdade, mas servem muito bem para especulação e para o lucro improdutivo. Na arte e na música acontece a mesma coisa. A gravação e a reprodução de sons e imagens tiraram o controle dos artistas sobre suas obras. Hoje dependemos das plataformas, rádios, gravadoras e estúdios. O artista perdeu a autonomia e depende das produtoras, merchans e likes. A inteligência artificial está ameaçando o trabalho de muita gente, e o artista trabalha de graça para alimentar as plataformas privadas de conteúdo. A arte virou produto, o artista virou marca, é validado pelo mercado. A criação entra na lógica de produtividade. O capital controla a cultura. O que era resistência vira decoração. A cultura vira vitrine e perde sua força crítica. A arte vira ativo para especulação. Guardam obras de arte no cofre. Criam uma escassez onde há fartura. Apagam e limitam a arte popular. Quando ela resiste e se destaca, tomam para si e exploram a sua imagem. Adorno e Horkheimer já falavam disso nos anos 1940. A reprodução transforma a arte em produto, entretenimento orientado ao lucro, não a formação social. O artista é só a peça no sistema. No século XX, começamos a reconhecer a relação entre economia e cultura. Essa ideia defende que a cultura também gera empregos e renda. Isso fez com que a cultura fosse medida pelo que ela rende, não pelo que ela expressa. Nos anos 1990 veio a ideia de economia criativa. Parece moderna, mas exige que o artista vire gestor de marca, produtor de si mesmo, influencer e empreendedor, além de produzir as próprias obras. Hoje, a arte é usada para promover o turismo, valorizar imóveis e atrair investimento. E os artistas viraram prestadores de serviço. Isso abre espaço para alguns, mas exclui a maioria. O street art apaga a arte de rua. Mas quem decide o que é arte? Quem lucra com ela? A quem ela serve? A lógica da especulação é a mesma no mercado da arte. Como na bolsa de valores, a arte é tratada como ativo, cercada e controlada, usada para gerar lucro. Em leilões, o Estado valida a atividade dos leiloeiros. São eles que certificam os preços das obras. O foco não é a experiência estética da obra, mas o retorno financeiro que ela garante. As obras são compradas como investimento. Nos leilões, os lances anônimos são um truque para valorizar o ativo. Os próprios donos fazem lances altos para inflar o valor de suas peças. Isso não gera valor real, apenas reproduz privilégios. Os leilões tornam-se um playground de quem já tem poder. Na música, produtoras e gravadoras controlam a distribuição. Moldam o artista, repertórios e imagem. Não é mais cultura popular, é indústria. O sucesso é menos sobre talento e mais sobre o retorno do capital. Eu não critico quem segue esse caminho, muitas vezes é a única opção, mas é preciso entender que a nossa identidade vira moeda. Só peço que não deixe de lado os valores que te levaram até lá, beleza? As gravadoras hoje funcionam mais como bancos. Mesmo com a produção facilitada pelo digital, a produção continua sob controle. Plataformas digitais parecem libertadoras, mas impõem novas barreiras. Quem não está nela simplesmente não existe no mercado. Ali nos anos 2000, os CDs graváveis e o compartilhamento de arquivos digital facilitaram o acesso à música independente. As gravadoras reagiram com a criminalização e logo, junto com as Big Techs, criaram os serviços de streaming, que centralizaram, monetizaram e precarizaram ainda mais o artista. Voltou-se a pagar pelo acesso e o digital foi novamente cercado. O streaming impôs escassez onde havia abundância. Recentemente, os NFTs, que são contratos digitais voltados à especulação, intensificaram essa lógica. Assim opera a indústria cultural. Sempre que o povo cria formas livres de expressão, como o samba, o funk, o hip hop e o grafite, a resposta do sistema é a repressão. Quando não é lucrativa e controlada, a cultura popular é criminalizada.
Vale para as lojinhas, camelôs, artistas de rua e tudo que escapa da lógica do lucro ou da regulação. A mídia cumpre um papel estratégico nesse processo. Reforça preconceitos, ridiculariza os movimentos e justifica a repressão. Concessões públicas como rádios e TVs servem ao interesse do poder. A trajetória da Globo, por exemplo, está ligada à ditadura no Brasil. Outro exemplo é Hollywood, que tem financiamento militar. A comunicação livre ameaça as narrativas oficiais. Por isso se combatem rádios piratas, as pichações, os jornais independentes e as reuniões populares. Enquanto isso, a indústria se apropria da cultura popular, esgota o seu conteúdo crítico, pasteuriza e vende ao gosto do freguês. Até um revolucionário vira produto. A estética é mantida, mas o sentido é subvertido. A cultura vira mercadoria, perde a potência de resistência e de inovação. Fazer feira na quebrada, abrir um negócio local, uma lojinha, fazer escambo, tudo isso é resistência. É uma economia solidária e de liberdade, porque sem renda não existe alternativa. O capitalismo só dá opção para quem pode pagar. Nesse cenário, o tempo livre se torna até um ato revolucionário. Domenico De Masi criou o conceito de ócio criativo, reconhecendo o tempo indispensável para pensar, criar e viver sem a pressão do lucro. É nesse tempo que surgem as ideias libertadoras, mas o mercado odeia o ócio. A palavra negócio vem do latim nec otium, que significa negar o ócio. Outra contribuição romana foi o conceito de fortuna, deusa da prosperidade, da sorte e do destino. É uma força sobrenatural bastante duvidosa que não tem nada a ver com o mérito. Mas fortuna e riqueza não é só dinheiro ou bens, é também tempo, saúde, afeto e conhecimento. Tudo que serve para a manutenção da vida tem valor. No entanto, no capitalismo, a riqueza se resume à posse. É importante deixar claro que valor e preço não são a mesma coisa. Valor é subjetivo, tem a ver com afeto, com ética e com utilidade social. Chamamos isso de valor de uso. Já o preço é o que se paga por um produto ou serviço, chamado valor de troca. A percepção do valor ou a noção de caro e barato está na diferença entre esses dois conceitos. A propaganda cria um valor artificial, produzindo desejos e identidades. A oferta cria sua própria demanda, como dizia a lei de Say. As marcas exploram nossa necessidade coletiva de pertencimento, mas o sistema estimula o individualismo. No capitalismo, o que importa é o valor de troca. Eles subestimam o valor de uso quando compram e superestimam quando vendem. O lucro é extraído dessa diferença. Com a propriedade privada, ele é apropriado por quem detém os meios de produção. O capitalismo se sustenta na multiplicação do dinheiro. O valor de uso do capital é a sua capacidade de se multiplicar. A valorização do capital parece mágica, mas é pura manipulação. Já a arte tem um valor de uso imenso e real. Ela conecta, emociona e dá sentido, gera identidade. Mas isso não entra na conta do mercado. O design é um tipo de arte voltado para aplicação prática, mas o marketing usa ele como estratégia de campanha publicitária. Já movimentos como o hip hop promovem essa valorização sem objetivar o lucro privado. Elevam a nossa autoestima, rompem com as narrativas dominantes, dão voz à quebrada e criam outras formas de existir. Muitos artistas denunciaram o mecanismo do sistema, mas no capitalismo até a crítica vira produto. Duchamp, com seu mictório, A Fonte, de 1917, questionou o que define uma obra de arte. Pedro Manzoni, com sua obra Merda de Artista, ironizou o valor simbólico e o fetichismo da mercadoria. Recentemente foi vendida por 275 mil euros, mostrando como até a crítica ao mercado é absorvida por ele. Cildo Meirelles, na obra Árvore de Dinheiro, expôs cédulas de 1.000 cruzeiros à venda por 2.000 cruzeiros, ironizando a lógica especulativa do mercado. Em Inscrições em Circuitos Ideológicos, Cildo escreveu mensagens políticas invisíveis dentro das garrafas de Coca-Cola, que só apareciam quando elas retornavam ao consumo. No Brasil, o grupo de pichadores Arte, Ataque e Protesto invadiu galerias de arte e a Bienal para denunciar a mercantilização da arte urbana. Paradoxalmente, essas ações valorizaram ainda mais as obras atacadas.
Banksy, no Reino Unido, também teve suas obras arrancadas das ruas e transformadas em peças dentro de galerias. Moradores de bairros carentes escondiam suas obras e cobravam para os turistas tirar fotos. Dessa forma, eles reinventaram a lógica do mercado como resistência local. A indústria cultural absorve a crítica e transforma em produto. Foi assim com o movimento hippie. Roupas feitas à mão viraram tendência nas vitrines. A contracultura vira a moda e o sistema não só lucra, como neutraliza qualquer alternativa de escapar dele. Esse mecanismo de cooptação é a essência do capitalismo, mas é possível reverter esse processo, usar o mercado para fortalecer as redes solidárias, ampliar a resistência e fomentar a cultura crítica. Hoje, a economia é tratada como religião. Fala-se em mercado, crescimento, valores, como se fossem forças naturais. Tudo isso são construções políticas, moldadas por interesses. Nos ensinam desde cedo que o mercado determina o valor, escondem que ele nasce do trabalho humano, da costureira, do pedreiro, do agricultor. Marx chamou isso de fetichismo da mercadoria. O produto aparece na prateleira como mágica, e a exploração e o trabalho de quem produziu nunca é visto. No capitalismo, tudo tem preço: a arte, a água, o tempo, o afeto. E quando tudo vira mercadoria, nós viramos meros consumidores. Identidades fabricadas e perfis de algoritmos. O que temos vale mais do que somos. Dizem que temos liberdade de escolha, mas que escolha tem quem vive de bico e está cheio de dívida? A meritocracia transforma a desigualdade em culpa individual. Quem não consome fracassou. Quem resiste é radical. O capital não tem rosto, pátria ou ética, mas tem muitos braços. O capital financeiro que especula, o capital produtivo orientado ao lucro, o capital natural que é drenado e poluído, o capital social que exclui o diferente, o capital intelectual controlado e restrito e o capital humano explorado até o limite. O Estado é quem dá manutenção ao sistema. Fingem naturalidade, mas privatizam, reprimem e desmontam nossos direitos. A mídia reforça trazendo diversidade de um lado, mas naturaliza a exploração e romantiza a pobreza do outro. A cultura é uma disputa de sentidos. A contracultura representa a resistência. Dos hippies aos punks, das ocupações às batalhas de MC, a arte deve ser uma ferramenta de consciência. O mercado tenta esvaziar isso, transforma estética de periferia em grife. Samba, funk e turbante viram símbolos de consumo fora de contexto. É o fenômeno da apropriação cultural. Sequestrar a identidade, lucrar e apagar a luta. Até as demandas sociais viram nichos de mercado. O pink money, o black money, o marketing verde, o conhecido greenwashing. O sistema corrompe tudo para seguir lucrando. O mundo do trabalho atual sufoca o pensamento, cronometra a vida e transforma o cansaço em cotidiano. Vendem isso como modernidade e eficiência. Mas para quem? Apenas para os donos do capital. A economia deveria servir ao bem-estar, mas isso exige romper com a fantasia de que ela é neutra. Economia é política, e política tem lado. Ou serve à vida, ou serve ao capital. Como disse o profeta, não se pode servir a dois senhores. Acho que ficou claro que o capitalismo não trabalha a nosso favor, né? Quando falam de liberdade, é apenas liberdade econômica. Qualquer outra liberdade que ameaça o sistema é reprimida. Por isso são liberais na economia e conservadores nos costumes. Eles não querem mudar nada, usam o discurso da moral e dos bons costumes para manter tudo como está. A família patriarcal e a religião são as bases ideológicas desse sistema. A burguesia sempre esteve organizada e defende seus interesses. E nós, vamos continuar aceitando? A luta é desigual, mas entender as regras nos ajuda a virar o jogo. A luta por justiça, direitos e liberdade é como escrevemos a nossa história. O capitalismo tenta apagar, mas elas são fundamentais para entender como chegamos até aqui e perceber para onde estamos indo. A cultura é memória, conflito e criação coletiva. Não pode ser mediada por likes ou lucro.
É hora de reconhecer a nossa força. Precisamos criar alternativas para um mundo mais justo e livre de verdade. É hora de a gente pensar no desenvolvimento a partir da cultura e não do lucro. Existem caminhos possíveis e eles vão na direção da descentralização e do coletivo. Cooperativas, redes de troca, agroecologia, cultura popular. Mas elas só florescem se acreditamos que outro mundo é possível, e isso exige uma cultura viva. O capitalismo não será eterno, colonizou nossos afetos e nossos sonhos, mas sonhar é resistir, criar outras formas possíveis de vida, outras histórias, outros destinos e outros futuros. Como disse Bertolt Brecht, a arte não é um espelho da realidade, mas um martelo para moldá-la. Esse conteúdo está cheio de generalizações, mas ele é só o começo. Se quiser saber mais, confira o link que deixamos na descrição do vídeo. Lá você encontra as referências que utilizamos nesse roteiro e pode aprofundar no estudo. Esse programa é uma realização do Governo Federal através da Política Nacional Aldir Blanc e do Ministério da Cultura, com apoio do Estado de Santa Catarina e da Fundação Catarinense de Cultura por meio do edital de Circuito Catarinense de Cultura. Convido vocês para assistir aos próximos episódios dessa série, onde a gente vai continuar falando de história, economia, cultura, arte e política, com aquele olhar afiado que só quem está na lida tem. Se curtiu esse episódio, deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou e se quer saber mais sobre algum outro assunto que falamos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse papo. Ajude a fortalecer essa ideia, porque juntos somos mais fortes. Por hoje é só, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.